não ele sim, mas o teu querer, Senhor. Eu venho abençoar, Senhor, cada palavra, Pai. Que entre todos os nossos corações, Senhor. Edifica, Senhor, a nossa igreja, Pai, a nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, o teu servo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que a tua palavra seja tocada em cada coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, usa o teu servo, Pai. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, meus amados irmãos. Amém. Estou feliz nessa manhã. Aleluia. Que a presença do nosso Pai está Glória com a a gente, Deus. meus irmãos. Glória a Deus. Amém. Nosso pastor Nilson, o pastor Aleluia, Edino não Deus. pôde vir, mas vamos estar apresentando em oração a vida dos nossos pastores. Meus irmãos, sem mais delongas, por gentileza, Gálatas, capítulo de número 5, versículo 16. Eu tenho uma palavra para o nosso coração, para a nossa meditação nessa manhã. Louvo a Deus pela direção deste culto, na direção do Espírito Santo. Deus já tem falado e vai continuar falando em nossas vidas. Aleluia. Glória seja dada ao nosso Jesus Cristo. Louvo a Deus pela vida do meu irmão Roger, que Deus te abençoe grandemente nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Gálatas, antes de Efésio, depois de Coríntios. Gálatas, capítulo de número 5, versículo 16. A epígrafe diz assim: a vida pelo Espírito. Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, peleja, dijeções, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo não vai crucificar. Crucificar a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivermos no Espírito, também andemos em Espírito. Amém? Pode se assentar glorificando a Jesus. Deus é fiel. Oh, Espírito Santo de Deus, nos transforma a imagem de Cristo Jesus pela sua palavra e leva a glória e a honra para o nosso Cristo, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, essa carta a Gálatas, que são apenas 6 capítulos, peço que os irmãos venham meditar durante a semana, são apenas 6 capítulos. Segundo os estudiosos, é a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, como também o primeiro livro do Novo Testamento, colocado no canon. O apóstolo Paulo estava com Barnabé na igreja de Antioquia, em Atos capítulo de número 3, servindo a igreja local. A igreja de Antioquia era uma igreja dos cristãos gentios, a qual eram os cristãos que não eram judeus. A igreja de Antioquia era a capital, era como se fosse o quartel-general do povo cristão gentil, aonde era uma igreja missionária e uma igreja equilibrada. Equilibrada por quê, irmão Maico? Porque naquela igreja tinha profeta e tinha mestre. Ou seja, tinha a revelação de Deus, mas tinha doutrina. Então a igreja equilibrada. Tinha fervor, mas tinha ensino.
tinha graça de Deus, oh glória, mas tinha também palavra do céu. Então a igreja ela cresce através das revelações de Deus, através da palavra de Deus, através da comunhão. E diz o texto em Atos capítulo 3, que Paulo e Barnabé estavam servindo a igreja local, e ele estava jejuando, orando, aonde o Espírito Santo vai usar alguém ali, vai dizer: separai para mim Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Quem separa? O Espírito Santo. Quem envia? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo viu que Barnabé e Saulo estavam preparados. O Espírito Santo levanta eles e envia eles para a primeira obra missionária. Nessa primeira obra missionária, direcionada pelo Espírito Santo, vai gerar a igreja da galáxia, a qual era várias igrejas regionais. Então essa carta é direcionada a várias igrejas, não apenas uma igreja local, mas a várias igrejas. E qual que era o problema? Quando o apóstolo Paulo e Barnabé plantou aquela igreja, meus irmãos, depois que eles saíram da primeira viagem missionária, entraram falsos mestres, falsos judeus, dizendo para o povo, adulterando o evangelho, trazendo na mente do povo que o povo para ser salvo não era apenas pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas pelas obras da lei. Então os falsos mestres vai falar que o apóstolo Paulo não tinha a mesma autoridade que Pedro, que João, que andaram com Jesus. Então eles vão profanar o evangelho de Cristo e vai condenar a autoridade do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo vai escrever essa carta. E o apóstolo começa a dizer no capítulo de número 1. No versículo de número 1, o apóstolo Paulo vai dizer: Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, escolhido pela vontade de Deus. Aqui ele já está defendendo o seu apostolado, ou seja, quem me escolheu não foi o homem, oh glória. Quem me escolheu foi Jesus Cristo. Quem te escolheu não foi o pastor, não foi o profeta, foi Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Som testando. Aleluia, Oh Deus. glória. Então quem escolheu o apóstolo Paulo foi Jesus Cristo. Quem te escolheu foi Deus, oh glória. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo vai falar, vai defender seu apostolado e vai defender o evangelho. Ele vai dizer: ainda que anjos ou outro homem venha anunciar outro evangelho que você já tenha recebido, seja anatema, seja maldito. Ou seja, o povo, os falsos mestres estavam adulterando o evangelho. O legalismo entrou dentro da igreja e queria destruir a igreja. Eles levavam o povo que tinha que guardar a lei, guardar as festas, voltava aos rudimentos do passado. Ou seja, eles começaram pelo Espírito Santo, e o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 3, vocês começaram bem, começaram pelo Espírito de Deus, agora vocês vão terminar pela carne, vão terminar pelos esforços humanos. O apóstolo Paulo vai bradar: quem enfeitiçou vocês? Eu não preguei Jesus Cristo crucificado diante de vós. Ou seja, eles pensaram que ia ser salvo pelo próprio esforço, pelas próprias obras. Oh glória, a gente é salvo pela graça, meus irmãos. E o que é graça, irmão Michael? É favor que não merecemos. É o presente do nosso Pai, a qual eu e você não merecemos. Você prega pela graça e não é pelo seu certificado no teu quarto. Você canta não é pela voz bonita que você tem, é pela graça do Senhor. Você prospera não é pelo seu braço, é pela graça divina. Você é salvo não é pelos seus esforços, não é porque você é bom, não é porque você é perfeito, é pela graça do Senhor Jesus Cristo. E tem graça nessa manhã para você continuar. E tem graça para você continuar pregando. E tem graça para você clamar. Tem graça para você triunfar. Tem graça para vencer o pecado. Tem graça para vencer os demônios. Tem graça. Deus é fiel. O apóstolo Paulo vai dizer, meus irmãos,
que os filhos de Abraão não são os filhos, irmão Roger, biológicos, judeus, mas sim aqueles que têm a fé em Jesus Cristo. Quem tem fé em Jesus Cristo é filho de Abraão, ó glória, e é herdeiro da mesma promessa, ó glória. Você tem uma herança no céu, ó glória. As mesmas promessas que foi feita a Abraão também está sobre a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo de número 2, o apóstolo Paulo fala que ele estava em Antioquia. E vai Pedro para Antioquia. Diz o texto então que Pedro ele se senta com os cristãos gentios. O que é cristão gentil? É todo aquele que não é judeu. A gente é gentil. Fomos alcançados pela graça. Então Pedro, que era judeu, mas convertido a Cristo, ele senta com os cristãos gentios. E naquela mesa de comunhão, de amor fraternal, é o mesmo Pedro, a qual Deus usou Pedro para estar na casa de Cornélio, o gentil, a qual ele estava pregando, o Espírito Santo caiu sobre o gentil. Jesus estava trabalhando na vida de Pedro, mostrando que Deus não faz acepção para salvar. Ó igreja, Deus não faz acepção para salvar. Ó glória, Deus não faz de raça, de cor. Eita, Deus salva o traficante, a meretriz, o macumbeiro, o feiticeiro, o budista, o católico, o evangelho. Deus salva todos aqueles que se arrependem do pecado, todos aqueles que reconhecem que é um miserável pecador, que precisa de um Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Pedro estava sentado com os cristãos gentios. Mas quando vinha alguns irmãos judeus, esses judeus, a qual era contra Paulo, a qual adulterou o evangelho, ele estava vindo em Antioquia. Pedro, ao ver que os cristãos judeus estavam vindo, ele sai da mesa dos cristãos gentios e vai sentar com os cristãos judeus, com medo deles, com medo do que eles iam falar. Ou seja, Pedro foi hipócrita, influenciou até Barnabé. O apóstolo Paulo, ao ver que os cristãos gentios estavam feridos, estavam sendo rejeitados, o apóstolo Paulo se levanta na ousadia do Espírito Santo e diz para Pedro, repreende Pedro na face, diante de todos, porque a gente não pode suportar a hipocrisia. Não podemos suportar a mentira, porque quem ama, corrige. A igreja que tem correção é onde Deus está, oh glória, porque Jesus corrige, oh glória. Deus corrige você porque Ele te ama. Deus me corrige porque Ele me ama. É o pai, quando vê a criança no caminho errado, Ele vai lá corrigir aquela criança e mostra: o caminho não é por aí, o caminho é por este, o caminho de morte é aí, mas o caminho de vida é para cá. Então Deus levanta Paulo para corrigir Pedro. Mas quem era Pedro, meus amados? Pedro era o pastor presidente de Jerusalém. Pedro ressuscitou Dorcas. Pedro, a sombra de Pedro, até funcionava até a sombra de Pedro, que o Espírito Santo usava a virtude, curava a gente, libertava vidas. Pedro levantou o paralítico que vivia mais de 40 anos mendigando. Ou seja, era um homem de Deus, era um homem convertido. Era o homem que tinha o Espírito Santo, mas era o homem que precisava ser corrigido. É homem, não é perfeito. Então eu e você precisa ser corrigido. Louvado seja Deus pela vida dos Paulo. Que Deus levanta mais homens como Paulo. Às vezes os Paulo de nossa vida é nossos pais que nos corrigem. Às vezes é nossa esposa que fala para nós: cadê aquele homem que jejuava? Cadê aquele homem que orava? Cadê aquele homem que buscava? Oh glória, tá entendendo, igreja? Às vezes o Paulo é o seu marido que te corrige, irmã, mostrando no caminho certo. Às vezes o Paulo é o seu pastor. Às vezes o Paulo é o obreiro que corrige também o pastor corrige o obreiro. Porque a gente precisa ser corrigido. Interessante que Pedro não ficou magoado com Paulo, porque isso fazia parte da igreja primitiva. Porque os irmãos queriam o quê? Era correção de amor, não era para apontar.
não era para diminuir. Oh glória, por isso que a gente vê aqui os obreiros, os nossos pastores dizendo: ó meus irmãos, temos que ser constante na presença do Senhor. Temos que ser constante, meus irmãos. Eita glória, porque o inimigo está buscando alguém para que possa travar a vida, para que possa tragar, para que possa destruir. É louvado seja Deus. Mas como estamos na presença do Senhor, Deus libera uma palavra deste altar, e a gente tem ânimo para prosseguir, ânimo para continuar. Eita, Deus conta comigo, Deus conta com você. Oh glória a Deus. Deus é fiel. Então o apóstolo Paulo, ele continua dizendo que a gente não está mais debaixo da maldição. Você não está debaixo da maldição. Oh glória, você está debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Tem muita gente oprimida, oh glória, por vir debaixo da opressão, debaixo da maldição. Mas eu quero profetizar na tua vida, na tua casa e na tua família: nenhuma arma forjada contra ti vai prosperar. E toda palavra de inveja, de maldição, de feitiçaria é repreendida em nome de Jesus. Teu filho é uma bênção, teu casamento é uma bênção, tua casa é uma bênção, teu emprego é uma bênção de Deus. Já no capítulo de número 5, o apóstolo Paulo vai mostrar a maior batalha, a maior guerra. E qual que é a maior batalha, irmão Michael? Não é contra demônio. A maior batalha não é contra Satanás. A maior batalha é dentro de nós, meus amados. A maior guerra, o maior combate é dentro de nós. É a velha natureza chamada carne, a natureza de Adão, a qual herdamos de Adão, somos filhos de Adão e Eva, o primeiro casal. Quando a gente veio para Cristo, recebemos Cristo, nascemos de novo pelo Espírito Santo e pela palavra, o Espírito Santo começou a habitar dentro da gente. O Espírito de Cristo começou a habitar dentro da gente. Só que Deus não tirou a natureza adâmica, pecaminosa, chamada carne. Então há uma batalha dentro de nós. Há uma luta interior dentro de nós. A carne luta contra o Espírito. O Espírito luta contra a carne. Ambas se opõem uma à outra. É uma batalha 24 horas. É uma batalha constante. Qualquer brechinha que nós dá para nossa carne, ela se aproveita. A bicha é danada. A carne não se converte. Temos que crucificar nosso eu. Temos que crucificar nossa carne com oração, com vigilância, com a palavra e com o jejum. Senão ela vai prevalecer. A gente vê a maldade no mundo. O que é isso? É através da natureza pecaminosa caída do homem. Satanás, ele quer apenas uma brecha. E o homem dá a brecha. O homem dá a ira, o homem dá a violência. O homem vai para as feitiçarias, que são as drogas, os vícios. O homem vai para a idolatria. O homem vai para a prostituição. O homem vai para a cobiça, para o adultério. O homem vai matar uma outra, é contenda, é carne, meus irmãos. Precisa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo é impossível agradar a Deus. Sem o Espírito Santo não dá. Deus é fiel. Sem o Espírito Santo não dá. É o Espírito Santo que nos transforma à imagem de Jesus Cristo. É o Espírito Santo que nos transforma ao nosso padrão. O padrão nosso é Jesus Cristo. Nosso modelo é Jesus Cristo. É o Espírito Santo que vai lapidar nós, para nós ser o marido segundo Jesus Cristo. Amar a nossa esposa como Jesus amou a igreja. É o Espírito Santo que foge isso no homem. Coloca amor, compreensão. Só que tem uma batalha. É o Espírito Santo que torna a mulher uma mulher sábia para edificar o lar. É o Espírito de Deus. É o Espírito Santo que transforma o filho, que transforma a mãe, que transforma o pai. Só que só vence, só vai prevalecer nessas vidas, meus irmãos, quem mais a gente alimentar. Por exemplo, o Frank tem um cachorro. Qual é o nome de um cachorro? Baidona. O Frank tem o nome de um cachorro chamado Baidona. E eu tenho um cachorro chamado Max.
E a gente faz assim, coloca o Badone e o Max para brigar entre si. Pitbull dele, meu Rativalo. Colocou o Pitbull e o Rativalo para brigar entre si. Quem ganhar a luta, a gente alimenta. Mas quem perder a luta, a gente não vai dar carne não, vai dar bife não. Vai ficar no óleo. Então o cachorro do Frank tá ganhando o meu. Nós vamos alimentar só o cachorro do Frank. Aí dia após dia nós estamos alimentando só o cachorro do Frank, porque ele tá vencendo a batalha dos cachorros. Ou seja, o meu cachorro tá ficando o quê? Fraco. Porque eu tô alimentando o cachorro do Frank. Assim é a carne e o espírito. Quem você mais alimenta vai prevalecer, oh glória. Então alimenta o Espírito. Deus está dizendo nessa manhã, oh glória. Alimenta a comunhão que eu tenho contigo, meu filho. Alimenta na oração. Alimenta na palavra. Alimenta nas vigílias, nas consagrações. Renuncia a carne, meu filho. Renuncia a carne, minha filha. Porque eu tenho algo contigo, meu servo. Porque eu tenho algo contigo, minha filha. Sustento teu Espírito, vem mergulhar na comunhão da oração, na adoração, na palavra. Medita na minha palavra, meu servo. Medita na minha palavra, minha filha. A nossa carne, a velha natureza, a bicha é danada. Qualquer brechinha que nós dá para ela, ela vai... Satanás ele não precisa de muita coisa, ele precisa que nós andemos na carne. Por isso que a gente vê em muitas igrejas inveja. O obreiro tem inveja do outro obreiro. É carne. Fofoca. É carne. Calúnia. Fica caluniando os irmãos. É carne. Fica apontando. É carne. E quem pela carne manifesta a obra da carne não vai dar o reino de Deus. Oh, glória. Mas você é filho de Deus. Está entendendo? Você vive na sociedade que as pessoas andam na carne. Mas você tem o Espírito de Deus. Você tem uma identidade espiritual, igreja. E Deus quer gerar em você, oh glória, paciência. O Espírito Santo quer gerar no teu coração amor. O Espírito Santo quer gerar bondade, paz, gozo, fidelidade, alegria verdadeira, igreja. É o caráter de Cristo. Uma coisa é Deus dar dom. Dom não salva ninguém. A ave não é conhecida pelos dons, mas é conhecida pelo fruto. Você não vai ver na Bíblia, irmão Roger, Deus elogiando ninguém pela sabedoria, porque pregava, porque fazia coxa andar, porque andava nas águas. Deus não vai elogiar ninguém. Mas em Jó capítulo de número 1, vixe meu cego Jó, homem reto, homem íntegro, temente a Deus, que se afasta do mal. O que Deus quer é caráter, o que Deus quer é fruto. É muito pregador que prega, que pula, canta do céu, mas não tem caráter. Eita, não honra a Deus, não é fiel com Deus, bate na mulher, é cachaceiro, é prenúncio. Tem muito pregador que conhece a palavra de Deus, mas não vive a palavra de Deus. Jesus disse em Mateus 7, muitos vão dizer naquele grande dia, eu profetizei no teu nome. De onde? Profecia. Eu curei no teu nome. Eu fiz muitos milagres no teu nome. Eu até expulsei demônio no teu nome. Jesus vai dizer abertamente, afastai de mim, praticante da iniquidade, porque eu não vos conheço. Tem muita gente que tem o título de pastor, título de mestre, de missionário, de pregador. Eita, glória, mas não tem fruto, não tem essência. E Deus está olhando para o vaso, está falando, dom eu dou, dom eu empresto, glória. Mas fruto é mais difícil, fruto é no processo, fruto é na prova, é na tribulação. Deus se coloca na prova, fruto tem que cultivar, tem que cuidar, tem que pedir, tem que ser sincero com Deus. Ó Deus, tira, meu Pai, muda meu temperamento, muda minha personalidade. Ó Senhor, tira a ira, Pai, tira a inveja do meu coração. A inveja irmã, tira, Pai. Ah, meu Pai, tira a cobiça, Pai. Eu não aguento ver uma mulher, eu não aguento ver um homem, tira, Pai. Eita, glória, temos que ser sinceros com Deus, temos que ser como Davi, falar para Deus que nós
nós somos, porque Ele já conhece quem nós somos. Aleluia, Jesus. Tem muito pregador que vê uma câmera e faz um teatro, quer aparecer. A motivação dele não é sincera com Deus. Até prega a palavra, mas a motivação não é sincera, não é genuína. A nossa motivação quando a gente vem ofertar ao Senhor, quando a gente vem pregar a palavra, quando a gente vem ofertar, adorar tem que ser a glória de Deus. A honra é de Deus, é para a glória de Deus. É necessário que eu diminua, mas que Deus apareça, que Deus seja glorificado, que Deus seja honrado. O apóstolo Paulo cita várias obras da carne aqui, entre elas, idolatria. Idolatria é tudo aquilo que rouba aquilo que é prioridade para Deus. Tudo aquilo que está no lugar de Deus e do próximo. Ou seja, eu posso idolatrar o meu ministério e odiar meu irmão. Eu posso idolatrar minhas agendas abertas, idolatrar os dons que Deus me emprestou, e mesmo assim matar meu irmão, odiar meu irmão, não amar meu irmão. Eu posso idolatrar meu carro, minha casa, meu emprego, e tá me roubando da presença de Deus. Deus não é mais minha prioridade, o próximo não é minha prioridade. Tá entendendo, igreja? Então nós temos que pedir para Deus tirar todo mal. Às vezes a idolatria é um esporte que está roubando o momento de comunhão com Deus. Às vezes a idolatria é nossas vaidades. Mas tem que renunciar. Temos que renunciar para que o fruto do Espírito Santo seja gerado. Já viu em obra, em apartamento, em obra diz assim: desculpa os transtornos, estamos em uma obra, ou uma grande obra. Não se preocupe, meus irmãos. Talvez você olhe para você e fala: eu tenho tentado, eu tenho orado, eu tenho buscado, mas falta ainda fruto, falta ainda essa graça. Você está em uma grande obra, irmão. Você está em uma grande obra, meu irmão. O Espírito Santo está gerando, porque não é pelos nossos esforços, não. É pela nossa submissão, mas não pelos nossos esforços. E Jesus vai arrebatar a sua igreja. Não sabemos a hora nem o dia, mas todos os sinais estão se cumprindo. Não falta mais nenhum, só arrebatamento. Jesus vai arrebatar uma igreja que anda no Espírito, uma igreja que vive no Espírito Santo, glória. E eu espero ver você lá, minha irmã. Eu espero ver você lá, meu irmão. Lá não vai ter mais choro, não vai ter mais o pecado, não vai ter mais a miséria, não vai ter mais luto. Então persevera pela porta estreita, persevera com teu amigo Espírito Santo. Os homens podem te rejeitar, te apontar, te condenar, te esquecer, mas o Espírito Santo te trouxe logo nessa manhã. Eita, glória, para dizer: eu estou contigo. Vai nessa tua força, varão valoroso, vai nessa tua força, varão. Eu estou contigo, eu estou te lapidando, eu estou transformando e vai ser de dentro para fora. Primeiro vai ser em você, para depois nos seus. Primeiro vai ser você e depois através de você. O Espírito Santo está te lapidando essa manhã. O maior milagre é dentro de nós. Que a nossa pregação não seja apenas em palavras, mas através de nossas ações. Como nós tratamos nossa esposa, nosso marido, os filhos, os pais, não é verdade? Porque isso é cristianismo, não é tudo um teatro, 2 horas de culto, deixou o Espírito Santo no culto e foi, fechou a porta. Não, meus irmãos. Deus quer uma vida constante. Sabe o que é andar na porta estreita? Andar pelo caminho difícil que conduz à salvação? É uma vida de 24 horas. Sabe qual que é o CPF da igreja que vai se salvar? O CPF é fruto do Espírito Santo. O caráter é caráter de Cristo. E Deus está forjando isso em você. Deus está forjando isso em você. Então se entrega. Continua, igreja, porque Deus conta com você e comigo.
O filho da irmã aqui, a irmã Solange. A irmã Simone. Deus está repreendendo uma fúria muito grande contra a vida do seu filho. Lava sépia, lava sépia. Quando você estava louvando aqui, o Espírito Santo ministrava no meu espírito. Eu comando a tempestade na sua vida. A lava sébia, canto como deve a fúria. Ai, quem toca, lava sudarabada, lava sébia. A lava sébia, você pensa que está só? Ripoto como beleva sébia, lava sébia. Mas sou Deus Pai zeloso. A lava sube, que vou entrar com resposta. A lava sébia, a fúria. Eu bato o martelo da justiça. Estou colocando a lava sépia. A lava sépia, porque tem uma obra grande com essa criança. A lava, vou levantar e vou mostrar que sou Deus. A lava, vou usar tremendamente. A lava sépia, a lava sépia. E vão ter que ver minha glória na vida de vocês, Jesus Senhor. Espírito Santo, igreja. Olha, irmão Rocha, lava sépia. O Espírito Santo disse que tem honra na sua vida, varão. Lava sépia, tem honra chegando, lava sépia. E Deus está repreendendo toda a inveja na sua profissão. Porque tem muita inveja, meu irmão, lava sépia, canto. Mas Deus está cortando por terra nessa manhã e te dando a vitória. A lava sépia, é o Espírito Santo que opera na igreja. É o Espírito Santo que conhece a nossa necessidade. É o amigo Espírito Santo, igreja. Deus tem mais, varão, para acrescentar na sua vida. Você estava contando o seu testemunho, Deus falava na minha alma. Eu tenho mais para acrescentar. Lava sépia. Quem começou a boa obra é fiel. Lava sépia. Você vai ganhar muitas almas ainda para Jesus. A lava sépia, canto como débria. Porque a parentela olha e julga. A lava sépia como julgou Davi. A mandavasse olhando para a aparência. A lava sépia. Mas foi eu que fui com Davi. Olha o que eu fiz na vida dele. Assim vou fazer na tua vida. Vou chegar com a vitória. E vou mostrar que sou Deus que honra na terra. Canto como deve. Amém, meus irmãos. Amém. A Deus seja a glória, a honra, todo louvor. Queria dar a oportunidade para o nosso irmão presbítero para dar os avisos finais, a oração. Amém. Glória a Deus. Que palavra abençoada, meu irmão.